Olá pessoal, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você vai ver esse vídeo. Bem, hoje eu trago como um tema para a gente conversar, hoje um tema muito específico, mas muito específico mesmo, tanto sob o ponto de vista da dieta, quanto do exercício e até da população clínica que eu vou abordar aqui. Falando da população clínica, hoje eu vou conversar sobre obesas na menopausa. Então eu vou falar sobre obesidade e menopausa, sobre exercício e dupla tarefa, ou melhor, exercício com dupla tarefa, e sobre a dieta, jejum intermitente com restrição calórica. E aí eu vou tentar juntar tudo isso para passar uma mensagem importante para você, mulher que está com obesidade e está na menopausa. Vamos começar falando o seguinte: dois fatores de risco importantes para declínio cognitivo, ou seja, prejuízos nas tuas capacidades cognitivas, como memória, concentração, atenção, capacidade de resolver problemas, raciocínio lógico, capacidade de aprendizado, enfim. Dois fatores de risco para declínio cognitivo são a obesidade e a menopausa. A obesidade por si só é um fator de risco para declínio cognitivo. Isso acontece porque a obesidade ela gera um quadro inflamatório crônico e de baixo grau. E é exatamente por isso que a obesidade pode desencadear em declínio cognitivo, porque a inflamação, embora ela seja de baixo grau, ela é crônica. Ou seja, um nível mais elevado de citocinas inflamatórias compromete a atividade apropriada, a atividade normal das tuas células cerebrais, no caso dos neurônios. E em algum momento da tua vida você vai ter algum tipo de prejuízo cognitivo. E sobre a menopausa, o que acontece é que a queda vertiginosa nos hormônios femininos, no caso aqui os estrógenos, causa algum grau de comprometimento cognitivo. Ou melhor, pode causar algum grau de comprometimento cognitivo. E se esses dois problemas estiverem juntos, que é muito comum de estarem, maiores as chances de você, mulher, desenvolver algum grau de comprometimento cognitivo. Então, intervenções que possam ser usadas para prevenir esse declínio cognitivo, ou caso a mulher já tenha algum comprometimento cognitivo, intervenções que freiem esse declínio ou diminuam a velocidade de progressão, são intervenções muito bem-vindas. Dentre essas intervenções, nós temos duas que eu vivo abordando o tempo todo aqui. Uma é a dieta, o outro é o exercício. Uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, uma alimentação feita da maneira mais saudável possível, ela vai te conferir uma série de benefícios. E o exercício físico também é uma intervenção muito efetiva para vários desfechos de saúde, inclusive para melhorar a cognição. A alimentação adequada associada a exercício físico melhora a cognição. Mas quando nós falamos em exercício, se esse exercício for executado em dupla tarefa, melhor ainda. Como assim? O que é um exercício em dupla tarefa? Eu tenho vídeos falando sobre isso aqui, quando eu abordei exercício em dupla tarefa para portadores de Parkinson. Exercício em dupla tarefa é o seguinte: é quando você faz uma atividade física, ou seja, você usa o teu corpo, o físico, mas essa atividade física você faz ao mesmo tempo em que faz uma tarefa cognitiva. Tipo, vamos para alguns exemplos aqui. No momento em que você pedala uma bicicleta ergométrica, você vai resolvendo cálculos matemáticos. Ou resolvendo, sei lá, palavrinhas cruzadas, ou qualquer outra atividade cognitiva. Você pode fazer isso pedalando, você pode fazer isso caminhando, né, na esteira ou na rua, você pode fazer em qualquer lugar. Você pode fazer, inclusive, exercício em dupla tarefa usando a musculação. Você pode fazer os movimentos da musculação fazendo dupla tarefa com alguma atividade cognitiva. Você pode fazer os movimentos da musculação resolvendo uma atividade cognitiva. E neste sentido, o estudo que eu trago para vocês hoje ele foi publicado por pesquisadores tailandeses em 2024, portanto, no ano passado. Esse estudo aí foi publicado no Jornal Internacional de Nutrição Comportamental e Atividade Física. E aí o que esses pesquisadores tailandeses fizeram? Eles pegaram 80 mulheres obesas e menopausadas, então mulheres com obesidade e na menopausa, e dividiram essas mulheres em 4 grupos. Um grupo era o grupo dieta, e essas mulheres fizeram jejum intermitente. Só que esse jejum intermitente era acompanhado de restrição calórica, ou seja, era o jejum intermitente mais restrição calórica. Elas consumiam, no final das contas, menos calorias do que consumiam antes do estudo.
Tá? Então, um grupo era o grupo dieta, onde elas faziam basicamente o jejum intermitente. O outro grupo, o segundo grupo, era o grupo exercício com dupla tarefa. No caso dessas mulheres, elas fizeram musculação com alguma atividade cognitiva. Eu vou explicar já já como é que foi isso, tá? O terceiro grupo era o grupo combinado, ou seja, as mulheres que fizeram dieta mais exercício. No caso, jejum intermitente mais exercício com dupla tarefa. E o grupo 4 era o grupo controle, que não fazia nenhuma atividade. E aí, como é que foi esse jejum intermitente? Na verdade, foi um jejum intermitente com restrição calórica. Tá? Então, elas ingeriam menos calorias do que ingeriam antes do estudo. E como é que foi feito esse jejum intermitente? Esse estudo ele durou 3 meses. No primeiro mês, essas mulheres elas comiam 75% das suas necessidades energéticas. No segundo mês, elas comiam apenas 50%. E no terceiro mês, apenas 25% das suas necessidades energéticas. Ou seja, realmente era um jejum intermitente com uma baita de uma restrição calórica. Em relação ao exercício, como é que foi feito esse exercício? Elas fizeram musculação e exercício aeróbio, só que esse exercício eram feitos com dupla tarefa, ou seja, na medida que essas mulheres iam fazendo os movimentos de musculação, sei lá, rosca direta, agachamento, dentre os outros exercícios que elas fizeram, elas iam fazendo alguma atividade cognitiva, que poderia ser cálculo, poderia ser alguma atividade que envolvia letras, enfim, alguma atividade cognitiva. E também fazia exercício aeróbio juntamente com essa atividade cognitiva, ou seja, foi musculação e aeróbio com dupla tarefa. E aí, quais foram os resultados? Bem, esses pesquisadores tailandeses verificaram que essas mulheres obesas e menopausadas, que fizeram parte do grupo combinado, portanto, as mulheres que fizeram jejum intermitente com restrição calórica, mais exercício em dupla tarefa, tiveram melhoras mais pronunciadas nos testes cognitivos que avaliavam função executiva e memória. Função executiva diz respeito a planejamento, capacidade de planejamento, de organização, execução, monitoramento de tarefa. Isso basicamente é função executiva. E tiveram melhoras mais pronunciadas também na memória, quando comparado com os outros grupos de intervenção. Portanto, parece que quando se junta uma intervenção dietética, no caso jejum intermitente, juntamente com restrição calórica associada com exercício em dupla tarefa, as melhoras cognitivas são mais pronunciadas do que se você fizer só o jejum intermitente com restrição calórica ou se você fizer só o exercício em dupla tarefa. Então essas mulheres tiveram melhoras mais pronunciadas em algumas capacidades cognitivas, no caso na função executiva e na memória. No entanto, é bom dizer que o grupo exercício, ou seja, o grupo que só fez exercício em dupla tarefa, também teve melhoras importantes na memória, inclusive essas melhoras foram semelhantes ao grupo combinado. O que é que isso quer dizer? Que para melhoras mais pronunciadas na capacidade cognitiva, no caso aqui na função executiva e na memória, talvez seja desnecessário usar intervenções dietéticas, como o jejum intermitente mais restrição calórica. Você poderia só usar o exercício físico, que só o exercício físico em dupla tarefa já resolveria o problema. No entanto, esses pesquisadores não avaliaram só função executiva, eles avaliaram um monte de coisa, avaliaram sensibilidade à insulina, insulina plasmática, adiponectina, BDNF, massa gorda, relação cintura-quadril, massa magra, capacidade cardiorrespiratória e força do aperto de mão. Foi um monte de coisa avaliada aí. E aí o que eles observaram? Bem, quando a gente fala em sensibilidade à insulina, que é a capacidade do teu corpo usar corretamente, usar bem a insulina, a sensibilidade à insulina foi melhorada muito mais no grupo combinado, que fez a restrição calórica, no caso do jejum intermitente, mais restrição calórica, e o exercício em dupla tarefa. Já a insulina plasmática, que são os níveis de insulina que estão lá no sangue, isso tem a ver com sensibilidade à insulina, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A insulina plasmática reduziu mais no grupo que fez só exercício físico em dupla tarefa. E aqui nós temos duas observações importantes. A primeira, um nível mais baixo de sensibilidade à insulina pode comprometer o teu desempenho cognitivo. Porque isso significa que se tu está com um nível mais baixo de sensibilidade à insulina, você está com algum grau de resistência à insulina, os teus níveis plasmáticos de insulina estão mais elevados. Isso compromete a atividade dos teus neurônios. Isso compromete a tua saúde cognitiva. Portanto, intervenções que venham a reduzir essa insulina plasmática e aumentar a sensibilidade à insulina
são intervenções muito bem-vindas. E essas intervenções podem vir através da dieta, por exemplo, da restrição calórica, porque a restrição calórica ela realmente aumenta a sensibilidade à insulina, inclusive reduz a insulina plasmática, e o exercício físico também faz essas duas coisas. Ele aumenta a sensibilidade à insulina e reduz a insulina plasmática. Por quê? Porque a contração muscular faz com que o músculo capte mais glicose do sangue para dentro do músculo e ele metaboliza essa glicose. E a tua sensibilidade à insulina lá no músculo, ela vai melhorar. Então, duas intervenções importantes para melhorar essa sensibilidade à insulina e reduzir a insulina plasmática são dieta, e essa dieta seria interessante que ela viesse com restrição calórica, e exercício físico. Esse exercício não precisa ser em dupla tarefa. No caso, quando a gente fala em sensibilidade à insulina e insulina plasmática, esse exercício não precisa ser em dupla tarefa, tá? Ele pode ser simplesmente a contração muscular por si só. Já a adiponectina, ela aumentou mais no grupo combinado. O que é a adiponectina? A adiponectina é uma citocina anti-inflamatória, portanto, uma citocina, vou colocar aqui entre aspas, do bem. Um nível maior de adiponectina é importante para a tua saúde. A adiponectina, ela melhora o teu metabolismo, ela melhora a tua sensibilidade à insulina, portanto, algumas intervenções como exercício físico e restrição calórica melhoram os níveis de adiponectina. A tua adiponectina, ela aumenta, isso faz muito bem para o teu metabolismo e muito bem para a tua saúde cardiovascular, cardiometabólica na verdade, né? Além disso, esses pesquisadores não observaram apenas isso, eles mediram também o BDNF. O BDNF significa fator neurotrófico derivado do cérebro. O BDNF, na verdade, é uma neurotrofina que tem basicamente duas funções. A primeira, nutrir os neurônios. A segunda, proteger os neurônios. Maiores níveis de BDNF significa neurônios mais nutridos e mais bem protegidos. O exercício físico consegue aumentar os níveis de BDNF no cérebro. O que esses pesquisadores observaram é que o grupo exercício em dupla tarefa, só o grupo exercício em dupla tarefa e o grupo combinado, portanto, que fez a dieta mais exercício físico, aumentaram mais os níveis de BDNF e esses níveis aumentaram de maneira significativa. Além disso, esses pesquisadores mediram alguns componentes da composição corporal e algumas capacidades físicas. Dentre elas, massa gorda, relação cintura-quadril, massa magra, capacidade cardiorrespiratória e força do aperto de mão. Vamos para a composição corporal. Na composição corporal, eles mediram massa gorda, relação cintura-quadril e massa magra. E o que eles observaram é que a massa gorda e a relação cintura-quadril reduziram mais no grupo combinado. Portanto, o grupo que fez a dieta, jejum intermitente com restrição calórica, mais exercício físico. Ou seja, fizeram duas intervenções importantes para melhorar a composição corporal. Tua massa gorda, na verdade, é a quantidade de gordura corporal que você tem no corpo. E a relação cintura-quadril é um indicativo de doença cardiometabólica. Se a tua cintura está com uma largura muito maior do que o teu quadril, você está com risco muito aumentado de ter doenças cardiometabólicas. E intervenções que venham a reduzir a massa gorda e a relação cintura-quadril são muito importantes. No caso aqui, a dieta e o exercício físico. A dieta aqui, no caso, com restrição calórica, independente de se com jejum intermitente ou não. E o exercício físico aqui é muito importante para melhorar a composição corporal, no caso, para reduzir a gordura corporal e, inclusive, melhorar a relação cintura-quadril. Para a massa magra, o que inclui também massa muscular, eles verificaram que o grupo combinado foi quem mais aumentou a massa magra. Em termos de capacidade cardiorrespiratória, o grupo combinado aumentou mais, mas em termos de força do aperto de mão, tanto o grupo combinado quanto o grupo do exercício, que fez só exercício, melhoraram significativamente a força do aperto de mão. Isso era até esperado, porque eles treinaram força, né? Independente de ser com intervenção dietética ou sem intervenção dietética. Então era esperado esse aumento na força do aperto de mão nesses dois grupos que fizeram intervenção de exercício. E aí vamos para os comentários. Você deve estar se perguntando o seguinte: mas peraí, quer dizer que o jejum intermitente também melhora a cognição? No caso aqui em mulheres obesas na menopausa? Calma, cautela com essa afirmação, porque nós temos resultados contraditórios, o que significa dizer que alguns estudos da literatura científica mostram que o jejum intermitente melhora alguns aspectos da cognição. Mas nós também temos estudos mostrando que isso não acontece. Além do mais, esse estudo não usou apenas o jejum intermitente, ele usou o jejum intermitente com restrição calórica. E aí eu faço a pergunta para você: será que essa melhora na cognição foi devido ao jejum intermitente ou à restrição calórica?
Por que eu estou fazendo essa pergunta? Por dois motivos. O primeiro é que nós temos resultados contraditórios. Então, quando nós temos resultados muito contraditórios na literatura, eu tendo a duvidar dos achados. O segundo ponto é que quando nós falamos em composição corporal, que não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui, tá? Composição corporal e capacidade cognitiva, mas quando nós falamos em composição corporal, o emagrecimento, quando se usa o jejum intermitente, ele não acontece devido ao jejum intermitente, mas a restrição calórica que esse jejum intermitente pode estar causando. O jejum intermitente só emagrece, ou seja, só causa redução da gordura corporal, se esse jejum intermitente tiver com restrição calórica. E aí eu te pergunto, será que não seria parecido para a cognição? Será que é o jejum intermitente ou a restrição calórica que essas mulheres utilizaram nesse estudo? Porque, vamos lá, no segundo mês elas fizeram 50% de restrição energética. E no terceiro mês foi 25% das necessidades energéticas. Elas ingeriram apenas 25% das necessidades energéticas. E aí fica aquela interrogação, será que foi o jejum intermitente ou foi a restrição calórica? Então, quando se fala em jejum intermitente, eu fico com a pulga atrás da orelha, sabe? Eu tendo a duvidar dos achados até que apareçam resultados mais consistentes e tendendo mais para um lado. Em relação à sensibilidade à insulina, tanto a dieta sozinha quanto o exercício sozinho conseguem melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir a insulina plasmática caso ela esteja aumentada. Se essas intervenções vierem juntas, aí é que você vai ter melhoras mais pronunciadas na sensibilidade à insulina, na redução da insulina plasmática. Portanto, se você quer melhorar os níveis de insulina plasmática e melhorar mais a sensibilidade à insulina, faça essas duas intervenções juntas. É restrição energética e exercício físico. Qual a modalidade de exercício? Para melhorar a sensibilidade à insulina, tanto faz, tanto faz. Apenas contraia o músculo, se movimente, gere movimento, faça atividade física. Em relação ao desempenho cognitivo, a literatura científica é muito consistente em demonstrar que o exercício físico, o simples fato de você fazer mais atividade física, isso melhora a tua cognição em vários aspectos. E se através de vários mecanismos, e se esse exercício vier acompanhado de dupla tarefa, melhor ainda, porque além de você trabalhar fisicamente, você também vai trabalhar cognitivamente. E quais são os mecanismos associados à melhora do desempenho cognitivo através do exercício? Bem, o exercício físico aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, isso é um ponto muito importante. Ele diminui o grau inflamatório no cérebro, caso você tenha alguma doença neurodegenerativa, como doença de Alzheimer, porque as citocinas inflamatórias ficam mais aumentadas no teu cérebro e o exercício físico reduz essas citocinas inflamatórias, portanto diminui o grau inflamatório no teu cérebro, resultando num melhor desempenho cognitivo. O exercício físico causa aumento do volume hipocampal, ou seja, aumento do hipocampo, que é uma região do cérebro responsável pela melhora. E no final das contas você tem um melhor desempenho cognitivo. O exercício físico causa neurogênese induzida por exercício e sinaptogênese induzida por exercício, ou seja, neurogênese, fabricação de novos neurônios, sinaptogênese, formação de novas sinapses. Quando você tem mais neurônios formados e mais sinapses, ou seja, mais conectividade neural, você termina melhorando em algum grau o desempenho cognitivo. E isso o exercício físico faz muito bem. O simples fato de você se movimentar, você melhora a sua cognição. E mais uma vez, se esse exercício vier acompanhado de dupla tarefa, melhor ainda. Mas esse estudo tem uma crítica muito pesada. Na verdade é uma limitação, né? Esse estudo, essas intervenções, tanto do jejum intermitente com restrição calórica, como do exercício com dupla tarefa, né? No caso musculação e exercício aeróbico com dupla tarefa, eles foram realizados em casa. As mulheres obesas na menopausa realizaram esse exercício em casa, sem monitoramento dos pesquisadores. Na verdade, o que os pesquisadores fizeram foi dar instruções a elas, né? Ensinar como fazer essas manipulações dietéticas, essas intervenções dietéticas e esse exercício físico, e eles ficavam monitorando a distância depois de um determinado tempo. E aí vai a pergunta, será que essas mulheres obesas, menopausadas, fizeram exatamente tudo o que esses pesquisadores pediram? Será que elas fizeram a dieta bem direitinho? Será que lá no terceiro mês que elas tinham que ingerir apenas 25% das suas necessidades energéticas, elas fizeram exatamente isso? Será que elas fizeram todos os exercícios bem direitinho, daquele jeitinho que eles mandaram? É muito provável que não. E eu não estou dizendo que elas não fizeram nada. Eu apenas estou dizendo que elas provavelmente não fizeram do jeitinho que eles pediram.
Então, será que aquilo que foi medido e publicado nas tabelas e nos gráficos desse estudo é realmente resultado dessa intervenção que foi pedida? É muito provável que não. Responda você, reflita sobre isso. É muito provável que essas mulheres não tenham feito a dieta bem direitinho do jeito que esses pesquisadores pediram. É muito provável que essas mulheres não tenham feito o exercício físico, nem o aeróbio, nem a musculação, muito menos quando tarefa, do jeito que esses pesquisadores pediram. E mais uma vez, eu não estou dizendo que elas não fizeram. Eu apenas estou dizendo que elas não fizeram do jeito que era para fazer. E significa que esses resultados medidos podem não refletir a real intervenção daquele jeitinho que era para ter sido feita. Não sei se você compreendeu a minha linha de raciocínio, mas isso não impede a gente de afirmar que uma alimentação apropriada, com restrição calórica, principalmente quando nós pensamos em mulheres obesas, associado com exercício físico com dupla tarefa, possa melhorar a capacidade cognitiva dessas mulheres com obesidade e na menopausa. Isso não impede a gente de dizer que o exercício físico com restrição calórica, independente de ser com jejum intermitente ou não possa melhorar a composição corporal e algumas capacidades físicas, melhorar alguns marcadores inflamatórios, alguns marcadores metabólicos, algumas neurotrofinas. Porque o que nós sabemos através da literatura científica é que para melhorar a saúde em vários aspectos, inclusive aspecto cognitivo, aspecto metabólico, aspecto de composição corporal, aspecto de capacidade física e de saúde cardiometabólica, a literatura é consistente em dizer exercício e dieta, exercício e restrição calórica. Quando nós falamos em saúde cognitiva, se esse exercício vier acompanhado de dupla tarefa, melhor ainda. Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.